Você já se questionou sobre o verdadeiro custo da Revolução Francesa? Apesar de ser frequentemente exaltada como um símbolo de liberdade e igualdade, a Revolução trouxe um período de violência extrema e repressão, especialmente contra os cristãos. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos eventos brutais que marcaram esse período, analisar a perseguição sistemática aos religiosos e explorar como essa revolução não só impactou a França, mas também moldou negativamente o Ocidente. Prepare-se para uma análise crítica e detalhada que desmascara a verdadeira natureza desse evento histórico. A Revolução Francesa, que se iniciou com promessas de liberdade, rapidamente se transformou em um campo de batalha contra a religião. A Assembleia Nacional, ao aprovar a Constituição Civil do Clero, em 1791, procurou submeter a Igreja à autoridade estatal. Este decreto forçou todos os clérigos a jurar lealdade à nova Constituição, o que foi uma violação direta da autoridade papal e uma tentativa de erradicar o poder e a influência da Igreja na França. Muitos clérigos que se recusaram a aceitar a nova Constituição foram perseguidos, presos ou forçados ao exílio. A perseguição se intensificou com a criação do culto da razão e a secularização forçada da sociedade. A guilhotina tornou-se um símbolo do terror revolucionário e a violência não poupou nem mesmo os religiosos. Em 1794, a irmã Marie-Catherine de Barbezieux, uma freira de 40 anos, e a irmã Marie-Geneviève de Saint-Benoît foram brutalmente executadas por sua recusa em abandonar sua fé. Esse ataque à religião refletiu uma tentativa mais ampla de erradicar qualquer vestígio do antigo regime e seus valores cristãos. Os afogamentos de Nantes representam um dos episódios mais brutais da Revolução Francesa. Sob a liderança de Jean-Baptiste Carrier, a repressão tomou uma forma especialmente horrenda. Carrier, um comissário revolucionário, instituiu uma política de afogamento em massa para eliminar os supostos inimigos da Revolução e reforçar o controle revolucionário. Entre 1793 e 1794, entre 4.000 e 5.000 pessoas foram afogadas no Rio Loire. Insurreição da Vendéia. A região da Vendéia, que inclui Nantes, era um reduto de resistência contra o governo revolucionário. Muitos habitantes da Vendéia eram conservadores e católicos e se opunham às políticas revolucionárias, incluindo a perseguição religiosa e a conscrição militar forçada. Isso levou a uma insurreição aberta contra o governo revolucionário, que foi severamente reprimida. O papel de Jean-Baptiste Carrier. Jean-Baptiste Carrier foi um representante do Comitê de Salvação Pública, o órgão governamental responsável pela repressão durante o reinado do terror. Ele foi enviado a Nantes com a missão de lidar com a revolta e a oposição na região. Carrier, que era conhecido por sua extrema crueldade, implementou políticas de punição severa. As execuções e afogamentos entre setembro e outubro de 1793, Carrier ordenou a execução em massa de prisioneiros que eram suspeitos de serem simpatizantes dos revoltosos da Vendéia ou de serem parte da resistência. Os métodos utilizados eram especialmente brutais. Entre as medidas mais infames estavam os afogamentos em massa. Método de afogamento. Os prisioneiros eram colocados em barcos ou eram amarrados e lançados no Rio Loire. A técnica utilizada, conhecida como afogamento em massa ou afogamento coletivo, envolvia despejar as vítimas no rio para que se afogassem. Outras execuções. Além dos afogamentos, houve outros métodos de execução, como a guilhotina, e também houve casos de execução por tiro. O impacto da Revolução Francesa na França e no Ocidente foi profundo e duradouro. A desintegração das instituições tradicionais e a ascensão do secularismo tiveram consequências significativas para a moralidade e a cultura da época. A estabilidade e a ordem que haviam caracterizado a França sob o antigo regime foram substituídas por um período de incerteza e tumulto. Joseph de Maistre, um crítico fervoroso da Revolução, argumentou em Considerações sobre a França que a Revolução representava uma queda moral e política. Ele via o antigo regime como uma estrutura que sustentava a ordem divina e moral, e acreditava que a Revolução era um sinal de decadência.
Maistre defendia que a ordem estabelecida antes da Revolução, com suas instituições e valores, era superior à nova ordem que havia surgido. François-René de Chateaubriand, em O Gênio do Cristianismo, também lamentou a queda do antigo regime. Chateaubriand via a Revolução como uma destruição da grandiosidade e da moralidade que havia caracterizado a França antes da Revolução. Para ele, a Revolução trouxe um período de caos e degradação, substituindo uma ordem respeitável por uma era de desordem. O contraste entre a ordem pré-revolucionária e o caos subsequente é um testemunho das consequências devastadoras da Revolução. A promessa de liberdade e igualdade acabou se transformando em um período de opressão e declínio, demonstrando que a Revolução Francesa não apenas falhou em cumprir suas promessas, mas também teve um impacto negativo duradouro na sociedade. A Revolução Francesa é frequentemente celebrada como um marco na luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Mas essa visão idealizada ignora o custo humano e moral das ações dos revolucionários. A brutalidade contra os cristãos, os métodos de repressão e o impacto negativo subsequente na França e no Ocidente são aspectos que devem ser lembrados e analisados criticamente. O espírito anticristão e a violência institucionalizada da Revolução não apenas destruíram vidas e tradições, mas também contribuíram para a ascensão de regimes totalitários e o declínio moral e cultural da sociedade ocidental. A Revolução Francesa não trouxe um novo período de liberdade, mas um legado de opressão e sofrimento que se estendeu por séculos. Ao refletirmos sobre a Revolução Francesa, é essencial reconhecer não apenas suas intenções declaradas, mas também suas consequências reais e devastadoras. A história serve como um alerta sobre os perigos de ideologias extremas e da violência em nome de uma causa, e sobre a importância de preservar os valores que sustentam a dignidade e a ordem na sociedade. O legado da Revolução Francesa é um lembrete de que, muitas vezes, a busca por uma nova ordem pode resultar em um retrocesso profundo, em vez de progresso genuíno.